diz assim, né? Logo, já não sou eu quem vive, né? Mas Cristo vive em mim. Então, esse viver que nós temos é justamente esse grão, né, que o Senhor plantou em nós, que está crescendo. E eu tenho que fazer com que esse grão cresça mais e mais. Né? Quanto mais de Cristo eu busco, mais esse grão cresce em mim. E quanto mais esse grão cresce, né, menos eu tenho da minha velha natureza. Então precisamos buscar mais de Cristo, muito mais, né? Porque os nossos membros, né, têm uma lei, né? Nosso corpo mortal tem uma lei que a gente vê lá em Romanos, capítulo 7 agora, Maria. 7, 23 e 24. Diz assim, mas vejo... Não, vamos ver o 21, Maria, fica melhor. Diz assim, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, né, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, na vida do Espírito, né, nós temos prazer na lei de Deus. No homem interior. Aí diz assim, 23, né? Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, é uma lei que há em nós. O pecado está em nós. Nós nascemos com o pecado. Né? Se eu me volto para a carne, vai dar para a morte. Se volto para o Espírito, vai dar vida e paz. Né? Aí ele continua dizendo, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus é com que faz com que nós saiamos dessa condição de escravos do pecado, né? Dessa lei que está em nossa carne, né? E quanto mais eu me afasto dessa lei, né? Mais eu assim me livro, né? Porque eu tenho o Senhor em mim, nós temos o Senhor em nós. Precisamos buscar mais o Senhor para podermos nos livrar, né? Dessa lei do pecado que há em nosso espírito, em nossa carne, né? Nossa carne mortal. Né? Até uns 15 dias, né, atrás a gente falou na questão de que algumas pessoas, né, que Paulo falava, que dizia que eles tinham que sentir dor para poder matar a carne, né, vamos dizer assim, para poder se livrar do pecado. Né? Então eles faziam o cilício, que eu tinha falado que eles colocavam geralmente no braço, na perna ou na cintura. Né? Tinha alguns que se corteavam, né, a si mesmo. Isso geralmente era no início do século, algumas pessoas, né, que não tinham muito noção das coisas e achavam que o pecado estava apenas no corpo. Né? O pecado está no corpo, está em nós, né? Mas não apenas só no corpo. O pecado está em todo o ser humano caído, que né, o corpo, a sua alma e o seu espírito. Então, quando o homem caiu, ele contaminou todas as três partes do corpo. Né? Então, o que o Senhor está fazendo é nos livrando, né, dessa lei, né, e nos colocando no reino do Filho do seu amor. Né? O Senhor está nos trazendo de volta a Deus, né? Senhor Jesus. E aí a gente perceber que essa lei está em nós, mas não é com martírio, né? Com sacrifícios, não é com silício, né? Ou se batendo a si mesmo. Não é dessa maneira. É indo de encontro a Cristo. Quando eu vou até Jesus, né, eu me livro desse pecado, né? Porque o Senhor, ele morreu para isso, para nos livrar do pecado. Senhor Jesus. Versículo 6 diz assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, por essas coisas, né, por estar ainda arraigados na questão do pecado, por estar buscando as coisas do pecado. Essa semana eu estava vendo lá no negócio da internet, né, que eu acho que ninguém está livre disso.
Aí uma menina dizia assim: olha, se eu for pro céu, eu acho que eu vou pedir fazer de tudo para o Deus lá me mandar para o inferno, porque vai ser uma coisa muito chata. Eu vou chegar lá, vou ficar, não vou poder mais contestar, eu tenho que ficar louvando, tenho que ficar fazendo isso e aquilo, é todo mundo bonzinho. Isso aí não vai dar certo. Aí o rapaz comentou dizendo assim: de fato, uma pessoa que não tem a vida de Deus, né? Se ela for para o céu, vai ser de fato algo assim chato, ruim. Ele não vai querer, não vai se adaptar, porque ele não tem a vida de Deus, né? Então, ele permanece rebelde contra o Senhor em todo e qualquer lugar. Ele não vai conhecer o Senhor. Não vai ser bom ele estar com o Senhor, né? Mas para nós que temos a vida de Deus, né? Onde o Senhor estiver, né? Será maravilhoso. Teve até um irmão que dizia assim, que eu não, quando ele falou isso, eu não entendi. Era um irmão de João Pessoa, mas depois eu fui entender. Ele disse assim: olha, eu prefiro, né, se Deus chegasse certo assim: olha, esse Jesus aí que vocês têm não é o certo, não. Eu vou dar outro para vocês. Aí ele dizia assim: aí eu vou mandar esse Jesus aí pro inferno, né? Ele disse assim: não, eu prefiro ir com esse meu Jesus para o inferno do que ir para escolher outro Jesus, né? Então, por que isso? Porque onde o Senhor Jesus, né, o nosso Senhor, estiver, nós estaremos lá. Porque é o melhor lugar, né? Onde o Senhor estiver, será o melhor lugar, né? Então, nós precisamos estar com Cristo a todo momento, em todo e qualquer lugar. Senhor Jesus, precisamos escolher a Cristo, né? Ó, Senhor Jesus. Então a gente vê isso lá em João, capítulo 3, 36. João 3, diz assim, ó: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então, por isso, ele está dizendo sério, olha, por essas coisas, por você buscar as coisas que é diferente de Deus, as coisas que Deus não se agrada, né, vem a ira dele. Porque as pessoas continuam buscando, eles querem aquilo. Né? É por isso que o Senhor disse que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Então as pessoas hoje que não conhecem a vida de Deus, elas são inimigas de Deus. Né? Ele diz assim: sobre os filhos, a ira de Deus, ela permanece sobre os filhos da desobediência, como diz assim, né? Sobre eles permanece a ira de Deus. Então a ira de Deus não é porque Deus está irado porque as pessoas não fizeram nada, mas elas buscam estar longe de Deus, elas querem estar longe de Deus, elas são inimigas de Deus, né? Nós precisamos dizer a elas, né, que Deus morreu no lugar de cada uma delas, né, para que algumas delas possam receber a vida do Senhor e aí poder se tornar filhos de Deus, né? Senhor Jesus. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Essa questão, né, que eu disse, né, que nós também éramos inimigos do Senhor. Em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11. 6. Amém? Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fosse algum de vós, mas vós vos lavasse, mas fosse santificado, mas fosse justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, essa era a nossa situação. Nós éramos, não sei se tudo isso, né, mas alguns disso aqui, desses daqui nós éramos, né? E mesmo aqueles que eram bonzinhos, né, que não era nenhum desses, não tinha nenhum problema com essas coisas,
mas o pecado ainda estava em nós. Né? O pecado ele faz com que a gente peque, mas não quer dizer que a gente, sem pecar, a gente deixa de ser pecador. De maneira alguma. Nós continuamos sendo pecadores, mesmo sem pecar. Né? Senhor Jesus, né? Quando nós acordamos de manhã, né, e vamos dormir à noite, se nós não fizermos nada, seja lá quem for, aqui na terra, seja lá quem for, fizer isso, não fizer nada, absolutamente nada, nem comer, só deitado na cama, vai continuar sendo pecador. Porque não é os atos, né, pecaminosos que vai fazer da gente pecador. Mas somos nós, pecadores, que cometemos os atos. Né? É tipo assim, a nossa profissão. Nós já nascemos pecadores, não precisamos fazer nada para sermos. Então, nós éramos inimigos do Senhor. Né? E o Senhor nos trouxe até Ele. E diz assim, o 11, né? Tais fosse alguns de vós, aí, aleluia, ele diz assim, mas, né? Esse mais é maravilhoso. Mas vós vos lavasse, mas fosse santificados, mas fosse justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Então a gente vê novamente aqui a questão de que nós não somos nada. O Senhor é que é em tudo em nós. Efésios capítulo 2. Efésios. Senhor Jesus. Efésios 2, versículo 3 ao 4. Diz assim, pois, o capítulo 3. 2, 3 e 4. Senhor Jesus. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos o que? Por natureza, filhos da ira. Aí, novamente, o mais, né? Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia. Esse mais sempre me emociona. Mas, né, o Senhor sempre está nos acudindo, sempre está nos buscando, sempre está correndo até nós, né? Senhor Jesus. Então o Senhor, ele nos trouxe. Nós éramos inimigos, mas o Senhor fez com que nós voltássemos para Ele. E por fim, Tito, vou procurar aqui, não é que é pequenininho, Tito Maria 3, o 3 e o 5, ao 5. Diz a mesma coisa, mas é muito bom a gente ver, né? Tito 3, do 3 ao 5. Diz assim, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, aleluia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? Mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou, graças a Deus. O Senhor nos trouxe de volta, né, até ele, né? Senhor Jesus, o Senhor tinha nos pedido e agora o Senhor nos trouxe de volta, mesmo a gente sendo tudo isso, né? O Senhor nos trouxe de volta. Versículo, voltando para Colossenses, o 8 e o 9. Amém? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do seu falar. Não mitais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Né? Quando ele fala aqui no início, no 5, ele diz assim,
Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena. Aqui ele diz assim, ó, agora, porém, despojai-vos. Essa palavra despojar, e quando ele diz no 9, diz assim, vos despisse do velho homem. Quase a mesma raiz, né? E ele está dizendo a questão de você se despir, se despojar, como se tira uma roupa velha. Olha, você tira essa roupa. Precisa mais dessa roupa, não presta. Jogue fora. Né? Deixa eu ver aqui os versículos, o versículo o 2 e o 2:11, né? 2:11. Diz assim, 2:11. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas despojado do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa aqui é a mesma palavra. Olha, você tem que se despir, tirar totalmente essa roupa. Olha, ele não pertence mais a você. Senhor Jesus. Então nós temos que fazer isso. Do velho homem, da velha natureza, nós temos que nos despir, despojar, tirar tudo, esquecermos. Aí ele diz, no versículo 10, né? E vos revestis do novo homem. Então, esse revestir aqui também já é claro, né? É você tomar agora uma roupa nova, uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser. É isso que o Senhor quer fazer conosco, né? Que Ele quer pegar aquilo que era totalmente estragado, velho, tirar e colocar algo novo, né? O Senhor diz até lá, numa das parábolas, ele diz assim, se você tem um vinho, né? E vai guardar esse vinho, aí ele pergunta assim, você vai colocar em odres velho ou no odre novo? Assim, se você colocar vinhos novos e odre velho, ele vai estourar, não vai aguentar, não vai dar certo. Então você tem que colocar o vinho novo em um odre novo, em um lugar novo, né? Porque ele vai passar muito tempo para fermentar, né? Fazer o vinho. Então o Senhor está fazendo isso conosco. O Senhor está nos tornando pessoas novas. Né? Não é outra pessoa, é uma pessoa, né, com as qualidades e a vida de Deus em nós, né? Senhor Jesus. Não é? O Senhor não quer mudar o nosso caráter de maneira alguma. Nós vamos ser nós mesmos, né? Menos sem as coisas pecaminosas do mundo, né? Senhor Jesus. Então ele vem dizer nesse 10, né? E diz assim, o versículo 10 agora, e diz assim, e vos revestisse do novo homem, né? Que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, né? Então a gente tem que tirar essa roupa velha, vestir essa roupa nova, né? E se tornar a imagem daquele que o criou. Lá em Gênesis, né, a gente vê que o Senhor diz assim, que ia fazer o homem na sua imagem e semelhança. Então é isso que Deus quer fazer. O homem, a sua imagem e semelhança. Então aqui justamente ele está falando justamente isso, né? Que nós somos a imagem de Deus, iguais a Deus, né? Senhor Jesus. No versículo 1 Coríntios, capítulo 15, vou lá também, Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículos 20 ao 22. Amém? Diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, quando nós nascemos, nós vestimos, vamos dizer assim, né? Essa natureza terrena, essa humanidade de Adão. Então, tudo que aconteceu com Adão, né? Adão, ele nasceu, ele foi criado, né? Teve aquela questão lá do pecado original e ele veio a morrer. Então é isso que vai acontecer conosco, né? A morte está em Adão e a morte passou a todo o ser humano. E nós hoje morremos por conta disso. Mas aí do jeito que aconteceu com Adão e acontece conosco,
quando nós recebemos a vida do Senhor, quando nós recebemos a vida de Jesus, então o que aconteceu com o Senhor vai acontecer conosco também. Né? Ele diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então nós também iremos ressuscitar dentre os mortos. Né? Porque aconteceu com o Senhor, acontecerá conosco. Versículo 22, né? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos, né, serão vivificados em Cristo. Senhor Jesus. Versículo do mesmo capítulo, 45 ao 49. 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? O último Adão, porém, é espírito que dá vida, né? Vivificante é o espírito que dá vida. Se a gente vê aqui, ele diz assim, ó, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Aí era para dizer o segundo Adão, né? É o primeiro, então o segundo. Mas ele não diz o primeiro, ele não diz o segundo, ele diz o último Adão. Né? Então é como se a linhagem de Adão viesse, e aí o Senhor é o último Adão. Não precisa mais de Adão. Precisamos de Cristo. Então hoje nós não estamos mais em Adão. Nós estamos em Cristo, né? Nós somos filhos de Deus. Tem até algumas pessoas que dizem assim, o que foi que eu fiz, né? Que sofro, essa coisa toda. Aí diz assim, eu também sou filho de Deus. Mas de fato, algumas pessoas ainda não são filhas de Deus. Precisam se tornar filhas de Deus. Né? Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus, receberam a vida de Deus. Quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. Nós estamos em Adão. Precisamos receber a vida de Deus, a vida do Filho de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. Né? E estarmos nesse último Adão, né? Senhor Jesus. É o 45, 46, né? Diz assim, mas não é o primeiro o espiritual, e sim natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é o quê? Terreno. O segundo homem é do céu. Então o quê? Celestial. Como foi o primeiro homem, o terreno, são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais, né? E assim como os trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Né? Se nós estamos em Adão, a gente só vai trazer morte, a gente só vai trazer coisas nossas, nós vamos trazer só religião, né? Inimizade, tudo aquilo que a gente viu em alguns versículos ainda há pouco. Mas nós estamos em Cristo, nós vamos ter vida, paz, alegria, né? Tudo aquilo lá também que diz lá em Gálatas, né, Senhor Jesus. Então precisamos estar no Espírito, né? Precisamos estar em Cristo. Senhor Jesus, no novo Adão, né? No último Adão. Versículo 11. Diz assim, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Né? Quando João Ferreira me trazeu essa parte aqui, né? Não é erro, né? É uma maneira que ele escreveu que dá um contexto diferente. Quando ele diz assim, no qual não pode haver. Então, se uma coisa não pode haver, diga assim, no qual isso aqui não pode haver refrigerante. Mas se quiser botar, eu boto. Não é assim? Não pode haver café, mas se eu quiser, eu posso. Então, não pode haver escravo, livre, mas aí, de repente, alguém pode ser. No original, aqui seria não há. Aqui assim, no qual não há. Aí diz assim, grego, nem judeu, não há essas coisas, nada. Só há Cristo, e Cristo é tudo e em todos. Na igreja, não há nada disso, né? Mas há Cristo, que é tudo e em todos. De fato, o que é a igreja? A gente, às vezes, e está certo, nós dissermos que a igreja somos nós. Algumas pessoas ainda, infelizmente, dizem que a igreja é o lugar, mas nós sabemos que não é. A igreja somos nós. Mas, de fato mesmo, a igreja
é cada parte de Cristo em nós que está aqui, né? É o corpo de Cristo, né, junto. Então, esse corpo de Cristo, isso é a igreja. É aquela parte de Cristo que está em nós, que forma a igreja. Então, essa parte de Cristo é o que faz com que eu seja um com cada irmão daqui, né? Se eu não tiver essa parte de Cristo, então eu não faço parte dessa comunidade. Eu não faço parte dessa comunhão, né? Então, eu preciso de Cristo para poder fazer parte da igreja, né? Senhor Jesus. Então, não há grego, né? Não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, não há, mas só há Cristo. Na igreja só há Cristo, né? Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 1, ele vem dizer que um pediu uma coisa, né? Capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, né? Então, o Senhor, né, ele é tudo em todos, né? Não importa, para nós o Senhor, ele é tudo em todos, né? Para a igreja o Senhor é tudo em todos, mas para os judeus, né, ele é o que? Loucura, escândalo, né, para os judeus. E para os gentios é loucura. Aí imagine para os outros, né, os bárbaros, os citas, que os bárbaros são aqueles, naquele tempo, no caso, seriam os ignorantes, né? E os citas são piores do que os bárbaros, mais ignorantes ainda. Ignorante no sentido não de ser ignorante, né? Quando ele fala aqui, porque bárbaro para a gente são aqueles guerreiros, né? Mas aqui ele está se referindo a pessoas ignorantes, são bárbaros, não sabem de nada. E os citas são piores do que os bárbaros, né? Então, não há circuncisão, ou seja, aqueles religiosos, né, que buscam conhecimento mais do que a Cristo, e incircuncisão, ou seja, aqueles que não precisa não, a gente aqui não precisa seguir regra, não precisa fazer nada. Então, não há nada disso, mas é Cristo, é tudo e em todos. Senhor Jesus. E por fim, em Coríntios ainda, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 12. O versículo o 12 e o 13, né? No capítulo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então, o corpo é do Senhor, né? Não importa o que nós formos, né? Ele diz assim, quer judeu, quer escravo, quer livre, quer cita, quer bárbaro, você agora está em Cristo. Você agora é uma nova criatura. Se dispa, tira tudo do antigo homem, né? Da velha natureza, né? Como a gente fala, homem da vida da alma, né? Tire tudo isso, você não precisa. Você precisa agora do novo homem, né? Você precisa de Cristo, né? Revestivos, pois, do novo homem. Então precisamos estar cheios de Cristo, né? Quanto mais de Cristo, menos de nós. Quanto mais de nós, menos de Cristo. Precisamos buscar mais a Cristo. Amém? Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor.